Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, e esteja somente que vocês são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nesta madrugada, 7/4/2026, terça-feira, aqui na sede da Igreja Pentecostal Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. A sede é só na cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, e só no bairro São Pedro somente. Vamos começar o culto nesse mês de abril, em 2 Coríntios, capítulo 4. Resumo do capítulo. A nova aliança de Jeová introjeta o evangelho com poder dinâmico, transformador. 2 CO 3, por conseguinte, Paulo nem esmorece, nem confia em qualquer outra coisa, exceção feita à luz que irradia da própria mensagem do Evangelho, 4:1-6. Muito embora se sinta pouco mais do que um vaso de barro, fraco e vulnerável, esse vaso abriga os maiores tesouros de Jeová. Paulo jamais deixou de acreditar muito, apesar das dificuldades e reveses vivenciados em seu ministério, conhecendo a Jeová em Cristo. Ele confia não somente em seu destino eterno, mas também no destino dos crentes de Corinto. VV 13:15. Paulo não desanima, pois mantém seus olhos fixos nas verdades eternas que, muito embora não sejam visíveis, podem ser experimentadas, e não nos aborrecimentos temporários e nas tribulações momentâneas, que marca a vida na terra. VV 16:18. Versículo-chave 4:7. De Jeová, não nosso. Aplicação pessoal. As circunstâncias podem mudar, mas Jeová, não. Conceito-chave. Evangelho. P 737. Satanás. PP 500, 501, 655. Luz. P 685. Eterna. P 799. Morte. P 741. Destaques. Pela manifestação da verdade. 4:1-2. Não hesite em deixar claro se você não for tão habilidoso ou talentoso, ou ainda tão culto quanto os outros. O importante é a mensagem, não o mensageiro. O Evangelho encoberto, 4:3-4. Não se recrimine se os outros rejeitaram a apresentação clara do Evangelho. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Não temos condições de afirmar como isso acontece. Vamos repetir? O Evangelho encoberto, 4:3-4. Não se recrimine se os outros rejeitaram a apresentação clara do Evangelho. Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Não temos condições de afirmar como isso acontece. Mas o título de Deus deste século implica dizer que os cidadãos deste mundo estão dispostos a se submeter e a seguir os caminhos de Satanás. Isso é verdade. É como nos dias de hoje, nós já estamos vendo tudo isso aí acontecer. Isso aí já é verdade. Entendeu? É por isso que eu falo, milhares de pessoas não vão entrar lá em cima. E milhares de pessoas podem esquecer, não vai não. Não vai entrar não, é por causa disso aí mesmo lá. Por isso que fala o Evangelho encoberto. Continuando, este século 4:4 vai acontecer igual nos dias de Noé e igual nos dias de Jesus Cristo. Só os escolhidos que vai entrar. Não vai entrar milhares de pessoas lá em cima não. Você pode esquecer, não pode tirar de sua mente. Continuando, este século 4:4, esta frase temporal aparece de várias formas diferentes. Por exemplo, no presente século, Tito 2:12, deste mundo perverso. Em GL 1:4, este século está longe da perfeição, pois as forças espirituais do mal estão armadas contra o Evangelho. Não obstante, até mesmo nestas trevas, a luz do Evangelho resplandece. Verdade. Igual que eu luto pelo Evangelho. Se precisar matar, eu vou matar. Mas eu não vou permitir que ninguém venha atrapalhar o Evangelho, venha atrapalhar a igreja, venha atrapalhar a minha vida. Né? Igual muitas pessoas que já estão marcadas para morrer aí. E se atrapalhar a igreja aqui, vai morrer. Eu estou avisando. Já avisei isso. Antes de eu ter meu canal Simão Top 2020 na Era Pastor, eu já avisava. Se toda pessoa tentar aqui, vai morrer. Se tentar atrapalhar o evangelho aqui, vai morrer. Continuando. Sujeito à morte, 4:7-12. Neste mundo perverso, a vida ministerial de uma pessoa não é fácil. Enquanto a grande maioria está cega para o evangelho, os crentes são imaturos e antagônicos. A vida ministerial é dolorosa, com muita pressão e sofrimento. Isso é verdade, né? O evangelho nunca foi fácil mesmo. Quem pensa que o evangelho foi fácil? Não, o evangelho sempre foi difícil mesmo. E para entrar lá em cima é lutando. Quem não luta não vai entrar lá em cima não. Entendeu?
Quem não luta nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, nem na madrugada, lá em cima não vai entrar no novo planeta. Quando Jesus voltar, ou se você morrer agora, porque vocês do outro lado não são eternos, vocês são seres humanos, né? Não é eterno. Se morrer agora, vai conhecer o inferno de todo jeito. E se Jesus voltar também, você vai para o lago de fogo junto com Satanás e junto com todas as pessoas que estão seguindo a maldade. Entendeu? A maldade que eu falo é negando a palavra, negando essa palavra que eu estou pregando aqui. Entendeu? É os negadores que nós chamamos. Continuando. Com olhos fixos no eterno. 4,16. O que capacita Paulo a ministrar de maneira tão otimista é a sua firme convicção de que as coisas que se veem são temporais. Alguém se deleitaria em fazer a vida de Paulo infeliz? Continua eles a abordar questões sem qualquer discernimento espiritual, sim, mas isso é temporário. Paulo olha além em direção à fidelidade de Jeová e permanece confiante de que o Espírito de Jeová haverá de transformar o imaturo e glorificá-lo até mesmo nessa companhia carnal. Porque coisa que eu detesto é igual a palavra lá, sujeito à morte, tá vendo lá? Então são pessoas que estão indo caminhando para o inferno mesmo. É para o lago de fogo mesmo. Vamos saber o que é isso aí. Ilustração. Vasos de cerâmica para cozimento, como esses, eram encontrados em todas as cozinhas das casas do século I. Os vasos de barro eram os objetos menos valorizados pela dona de casa. Quebravam-se com facilidade e eram baratos, de fácil reposição. Por outro lado, os vasos de metal ou de vidro eram caros e muito provavelmente colocados em exposição. Paulo se via como um vaso de barro. O importante é o ministério e a mensagem que transmitia ao mundo. O apóstolo não queria estar em evidência, como se ele ou qualquer outro servo de Jeová é que fosse importante. Assim também hoje. O Espírito que habita em nós e o Evangelho que partilhamos merecem prioridade. Exatamente por isso que eu coloco todos os dias estes cultos aqui em primeiro lugar. Não é vocês do outro lado aí que eu coloco em primeiro lugar. O que eu coloco em primeiro lugar é a mensagem, é a igreja, é os dízimos, oferta, é a palavra, é a pregação, é o jejum, é cultuar de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, cultuando sem parar. A minha prioridade é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Porto Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Não é vocês do outro lado. É que eu sempre falo e volto a falar. Não foi vocês que construíram essa igreja, não foi vocês que ajudou a construir essa igreja. Entendeu? Então, não é vocês que ficam em primeiro lugar aqui. O que fica em primeiro lugar é os cultos e a palavra dos ensinamentos que muda todas as coisas. É os dízimos, a oferta e a palavra aí, é o que eu prego. Então ainda nós estamos aprendendo tópico focalizado no esboço, ministério, coleta, autoridade. Vamos agradecer soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto, aqui nesses dois canais que pertencem a essa igreja, que é Simão da Silva Santo Simão e o outro Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. E abençoa somente os dizimistas e os ofertantes e todos que estão ajudando essa obra. E mais ninguém. Amém e amém.